Hoje vamos falar sobre mentalidade. Mentalidade fixa e mentalidade de crescimento. Ai, gente, é tanta coisa que a gente precisa saber, né? Até que existe diferença de mentalidade. Eu achei que a pessoa só pensava e tinha umas que pensavam de um jeito e outras que pensavam de outro jeito, mas não. Até a nossa mentalidade está ali categorizada. Mas, falando agora sério, né? Eu quero falar um pouco com vocês sobre essas diferenças de mentalidade. Porque eu acredito muito que a maneira como nós pensamos influencia diretamente no sucesso dos nossos negócios e no sucesso da nossa vida pessoal também. Porque você concorda comigo que é a maneira como eu penso que faz eu ter as decisões que eu tenho e agir da maneira como eu ajo? Então, se eu tenho um pensamento de um jeito, vai fazer com que eu seja a pessoa que eu sou e, consequentemente, que a minha empresa vá para o caminho que eu escolhi que ela vá. Mas, em vez de eu ficar, um jeito ou de outro, vamos falar sobre essas duas mentalidades que eu acho que vai ficar um pouco mais claro. Bom, o que é ter uma mentalidade fixa? A mentalidade fixa, quem tem essa mentalidade, acredita que o ser humano nasce com uma quantidade limitada de talentos e de habilidades. Já quem tem uma mentalidade de crescimento, uma mentalidade de desenvolvimento, acredita que o ser humano ele pode, com esforço e prática, aumentar os seus talentos e aumentar as suas habilidades ao longo da vida. Que a gente não nasce bom em alguma coisa e se a gente não nasceu bom naquela coisa, a gente não tem como treinar. A gente sabe que algumas pessoas nascem com alguns dons ou com algumas habilidades para algumas coisas e as outras pessoas para outras coisas. Mas não significa que se a gente não nasceu com aquela habilidade, que a gente não pode desenvolvê-la. Eu uso muito o meu próprio exemplo, porque eu já falei sobre toda a história da coisa, sobre como eu caí de paraquedas nesse mundo da confeitaria. E eu, pela minha vida inteira, eu acreditei que eu tinha duas mãos esquerdas, sendo destra, e que eu não tinha jeito nenhum para confeitaria. Fazia bolo de chocolate, meu bolo embatumava. Eu ia passar o brigadeiro por cima, eu sempre passava no bolo quente, saía pedaço do bolo na colher que eu tava passando o brigadeiro. Então, quando a minha irmã sugeriu de eu fazer um curso de confeitaria, gente, eu ri na cara dela. Eu falei, você tá louca, né? Eu não tenho jeito nenhum, tenho dom nenhum pra confeitaria. E por ela ter insistido nessa história, que até então pra mim era bem louca, de eu ser confeiteira, eu topei ir fazer um curso de confeitaria. E daí eu percebi que, na verdade, não é que eu tinha duas mãos esquerdas, falta de talento, falta de habilidade. O que eu tinha era falta de prática, era falta de teoria, era falta de conhecimento. E o que eu fiz? Eu estudei, eu treinei e eu treino até hoje. Então, gente, eu sou prova viva que você pode treinar as suas habilidades. E analisando dessa forma, a gente começa a perceber que para nós, para todos, mas vamos trazer para a nossa realidade ali, para o nosso mundinho de confeiteiras que trabalham em casa. Para nós, é muito importante a gente ter uma mentalidade de desenvolvimento, mentalidade de crescimento. Porque muitas vezes nós começamos os nossos negócios em casa tendo apenas uma boa receita. A gente sabe fazer um bolo bom, a gente sabe fazer um docinho gostoso, que toda vez que a gente faz, alguém chega pra gente e fala, ai fulana, você devia trabalhar com isso, é tão bom que você faz que você devia vender isso. E muitas de nós começamos os nossos negócios desta forma. Só que quando a gente começa os nossos negócios, a gente começa a entender que ter uma boa receita não basta. Que a gente precisa saber de precificação, que a gente precisa entender de administração, que a gente precisa entender de gestão financeira, que a gente precisa saber fazer um bom atendimento, que a gente precisa entender de design para a gente poder montar uma boa embalagem. Então a gente começa, já tendo começado os nossos negócios, a entender que o buraco é bem mais embaixo. Se eu tenho a minha mentalidade fixa, eu começo a pensar, ai meu Deus do céu, eu sabia que eu não devia ter começado a fazer esse negócio,
Porque onde eu fui amarrar meu burro? Porque olha agora, eu não sei o preço, porque a fulaninha tá fazendo mais barato que o meu, e meu Deus do céu, e ai, que eu fui fazer? Agora eu comprei batedeira, agora eu comprei embalagem, e agora eu tô com toda essa tralha aqui dentro de casa, e eu não sei mais o que eu vou fazer, e ai, bem, por que eu fui ouvir a fulana? Meu Deus, devia ter nem começado. Vocês provavelmente conhecem pessoas assim, ou na confeitaria ou em outros ramos da vida de vocês. Porque essas pessoas que têm a mentalidade fixa, elas entendem que os obstáculos são para minar as suas atitudes, ao invés delas usarem daqueles desafios para entenderem que não, elas não são boas em tudo e ninguém é, e que elas precisam buscar a solução para aquilo. Elas entendem que elas não sabem daquilo e que nunca vão ser boa e que ela não tem que fazer nada mesmo. E o que elas fazem? Elas desistem. E os negócios acabam. Então, se a gente quer continuar com os nossos negócios, é imprescindível que a gente entenda que a gente precisa ter uma mentalidade de crescimento. Porque no mesmo exemplo que eu usei dessa pessoa que estava com esse chororô todo, se nós entendemos que nós começamos um negócio, que nós tínhamos uma boa receita e que a gente se depara com todos os desafios que encontramos pelo meio do caminho por termos uma confeitaria em casa, que foi o vídeo que eu já falei com vocês sobre os desafios que nós temos, o que a gente faz? Tá, eu já tenho uma boa receita, então agora eu vou precisar procurar conhecimento na área de precificação, ou uma ferramenta que faça essa precificação para mim, e mesmo buscando uma ferramenta eu preciso entender o que está acontecendo ali para eu saber se aquela ferramenta me ajuda ou não. A gente vai precisar entender sobre gestão financeira, que não adianta eu ganhar aquele valor do bolo e gastar com outra coisa, porque vai vir uma outra encomenda e eu vou precisar ter um caixa na minha empresa para que eu consiga comprar as coisas para fazer um segundo bolo. Então a gente vai precisar aprender sobre fluxo de caixa, sobre gestão financeira, sobre administração do dinheiro. A gente vai ter que entender sobre administração, porque se o nosso negócio crescer e a gente precisar contratar alguém, como que isso funciona. A gente vai precisar entender que nós vamos ter que fazer uma gestão do nosso estoque, que comprar para uma empresa não é simplesmente ir na vendinha mais perto de casa e comprar o que eu preciso pro bolo e fazer, porque provavelmente a gente vai estar pagando um preço mais caro sobre aquele produto. Então, gente, é uma imensidão de coisas que a gente se dá conta pelo meio do caminho. Então, se a gente entende que nós temos uma boa receita, que nós queremos que a nossa empresa cresça, que nós queremos, além de ser uma confeiteira só de dentro de casa, que a gente tenha uma marca, que o nosso cliente enxergue o valor que nós colocamos naquele produto, vai ser necessário que a gente se capacite. E a gente entendendo que é possível, isso abre um monte de possibilidades. E falando tudo isso para vocês, eu imagino que realmente vocês já entenderam que a gente precisa ter uma mentalidade voltada para o desenvolvimento. Tá, mas e se eu não tenho? Você vai se esforçar para ter. A cada desafio que você encontrar na tua confeitaria, a cada erro que acontecer dentro da confeitaria, você vai precisar parar e pensar. E agora? Como que eu vou consertar isso? E o que eu acho mais interessante sobre conhecermos esses tipos de mentalidade é porque muitas vezes nós temos mentalidades de crescimento em algumas áreas da nossa vida e temos mentalidades fixas em outras áreas da nossa vida. E a gente entendendo que essas diferenças existem, a gente consegue identificá-las. E identificando esse tipo de mentalidade fixa que não leva a gente em lugar nenhum, faz com que a gente se analise, se conheça e vá para frente. E mude nas áreas que nós temos essa mentalidade fixa, mude para uma mentalidade de desenvolvimento. Então a gente volta naquela história que é muito importante a gente se conhecer. Porque nós precisamos saber quais são os nossos pontos fortes, quais são os nossos pontos fracos. Porque os nossos pontos fortes são muito fáceis da gente identificar e da gente ter essa mentalidade de crescimento. Ah, se eu tenho habilidade com bolo, eu poderia passar um dia na minha confeitaria fazendo bolo e confeitando bolo, porque é algo que eu tenho facilidade, eu faço ali na maior, como a gente chama. Agora, ai gente, pegar a parte financeira para fazer da empresa, meu Deus, Deus o livre.
Ai, fazer ficha técnica, pesar tudo. Ai, ter que ficar resolvendo. Ai, não é pra mim. Então você vê que muitas vezes você tem uma mentalidade de desenvolvimento para a tua área, que é um ponto forte, e daí você vai lá, você compra curso de uma técnica nova de decoração, você compra curso de um método novo de bolo, ou você tem facilidade com chocolate, você vai lá e compra curso de pintura em chocolate. Então você está se desenvolvendo a todo momento. Agora, na parte que você tem teu ponto fraco ali, que você não domina, que normalmente ali é a parte de gestão, você fala, ai não, ai, outra hora eu olho, amanhã eu vejo, ai não quero saber, ai meu Deus do céu, eu sei que eu preciso fazer isso, mas... Então, é aqui que a gente, se conhecendo, a gente consegue aprimorar essas coisas na gente que não são tão fáceis. Por isso eu sempre falo pra vocês, nós precisamos ter coragem e esforço. Coragem é da gente assumir que a gente não é bom em determinadas coisas e abraçar e melhorar. Eu tô lendo um livro muito interessante sobre habilidades. E uma das coisas que diz nesse livro é assim, que um ponto fraco nosso nunca será um ponto forte. Então, esse autor, ele fala muito sobre o conhecimento, sobre nós nos conhecermos. Porque se nós identificamos os nossos pontos fortes, nós vamos desenvolver os nossos pontos fortes. Porque os nossos pontos fortes é o que vai levar nós ao sucesso. Agora, se a gente conhece qual é o nosso ponto fraco e a gente não coloca uma pedra e esconde esse ponto fraco, a gente vai melhorar ele um pouco, ele vai se tornar ali um ponto que você consegue administrar, que você consegue levar, mas entendendo que você não pode gastar muita energia nesse ponto fraco, porque ele nunca vai ser teu ponto forte. Então esse autor, ele fala muito sobre isso, sobre nós, a partir do momento que a gente identificou essas nossas fraquezas, a gente procurar soluções mais fáceis ou contratar uma pessoa para fazer isso pra gente. Mas, falando de home bakers, né, a gente sabe que nós temos uma eu-presa, né? É uma eu-equipe. Então, muitas vezes a gente depende só da gente para fazer as coisas. Então, se tratando da nossa realidade, a gente vai entender que ou a gente vai buscar uma ferramenta para auxiliar a gente nesses nossos pontos fracos, ou a gente vai ter que se capacitar. Porque ficar parado não é uma opção. Se nós ficarmos parados acreditando que nossas habilidades e nossos talentos são limitados e que eles não são desenvolvíveis, nem sei se existe essa palavra, nós estamos fadados ao fracasso. Porque uma empresa é um equilíbrio. A gente tem que ter um produto, mas a gente tem que ter a administração. Se a gente faz bem um e não faz bem o outro, a gente só está gastando energia toda. É aquela famosa frase, gente, eu trabalho tanto, eu não durmo, eu não descanso, eu tô exausta. E eu não vejo o fruto do meu trabalho. Poxa, mas fulana trabalha tanto, é sempre ferrada, nunca sobra dinheiro. Será que a fulana tá fazendo uma boa administração ou tá colocando tudo para debaixo do tapete? E o mais interessante disso tudo é que a gente acostuma a mudar a nossa mentalidade. Quando a gente vê que a gente tá lá, ai meu Deus, coitada de mim, ai porque eu não consigo, você já para e pensa, opa, olha eu aqui me sabotando, olha eu aqui tentando colocar a culpa nos outros, sendo que a culpa é minha. Ai, olha eu aqui colocando culpa no cliente, é o cliente que não entende, que é a fulana que tem um produto lindo, mas ai, que eu não tenho o dom que ela tem de visão, eu não tenho a habilidade dela, ai meu Deus, eu acho lindas as embalagens dela, mas as minhas... Você começa a pensar assim, você pensa, opa, o que eu vou fazer então? Para o meu produto ser melhor. E com isso, como eu falei para vocês, a gente vai se acostumando a deixar para trás esse pensamento limitante que a gente tem e a gente começa a enxergar isso não só no nosso negócio, a gente começa a enxergar isso no nosso relacionamento, a gente começa a enxergar isso na maneira como a gente leva as nossas amizades, o nosso casamento, o jeito que nós criamos nossos filhos, a maneira como nós enxergamos as pessoas, a gente começa a perceber que a solução está sempre na gente, que ninguém deve nada pra gente. Quando a gente entende que o nosso pensamento é como eu vou resolver, como eu vou agir de tal forma, como eu vou dar conta de tudo isso, você percebe que não é o fulano que tem que fazer pra você, não é o ciclano que tem que fazer pra você, tudo tá nas suas mãos. Agora eu também preciso falar uma coisinha pra vocês que pode ser uma cilada.
Eu não sei vocês, mas eu tenho visto muito, já há algum tempo na internet, aquela história: se você pode, você quer, você vai, você consegue. Não é bem assim também. Nós temos as nossas limitações. Pode parecer contraditório o que eu tô falando agora, mas lembra que eu falei pra vocês, agorinha mesmo, que o nosso ponto fraco nunca vai ser um ponto forte? E que se a gente se conhece, a gente sabe quais são os nossos pontos fortes, a gente precisa desprender a nossa energia pra gente melhorar cada vez mais esses nossos pontos fortes. E eu vejo que esses dizeres dessa galera que você pode, você consegue, tá deixando as pessoas muito assim, engessadas. Elas vão treinando, achando que elas vão ter que ser boas, pra daí elas começarem. E muitas vezes o que elas querem fazer não são pra elas. Gente, eu vou usar um exemplo aqui, cara. Se nessa altura da minha vida eu pensar, eu vou dormir, eu vou pensar, nossa, gente, eu acho que a partir de amanhã eu quero ser a nova Beyoncé, cara. Nem se eu começar a treinar hoje, canto, dança e dançar igual ela dança e cantar junto, nem se eu começar a treinar hoje, vai chegar no fim da minha vida, eu vou conseguir ser a nova Beyoncé. E não tô falando nem de sucesso, tá? Eu dançar na sala da minha casa. Gente, eu canto pessimamente. E eu dançando parece que eu tô cantando. De tão ruim que eu sou. Nesses dois quesitos. Então, pode ser que se eu começar a treinar, dançar e cantar, eu vou aprender a cantar. Eu vou aprender a dançar. Eu não vou fazer feio igual eu faço, que se vocês vissem Jesus, né? Eu vou aprender, mais longe de ser uma Beyoncé. Vocês entendem? Porque eu não tenho o talento e a aptidão para dança e canto. Agora, tem crianças que você vê que desde pequenininhas que elas têm um gingado, têm uma voz que é linda, que elas já têm esse talento. Então, se eu quero me tornar referência em alguma coisa, eu preciso entender que eu preciso gastar a minha energia nos meus pontos fortes. Então toma cuidado com isso, que senão a gente sai daqui, vê um vídeo desse, nossa, agora eu vou ter mentalidade de desenvolvimento em tudo na minha vida, porque eu vou ser boa, porque eu posso, eu quero, eu consigo. Cara, a chance de você quebrar a tua cara é grande. Então, resumindo aqui, pra gente fechar esse vídeo. Primeira coisa, entenda que existem esses dois tipos de mentalidade, que você não precisa ficar presa nos teus pontos fracos. Mas também entenda que não é tudo que você quer que você vai alcançar, que o cara lá de cima vai te dar. Cara, não é assim. Então, termine esse vídeo, comece a se analisar, comece a perceber o que você tem mais facilidade para fazer, quais são os teus pontos fortes. Se você quiser, anota ali os teus pontos fortes. Comece a pensar o que é um ponto fraco na minha vida, aonde que eu posso melhorar. E trace alguma coisa, trace uma meta, tá? Os meus pontos fortes, então eu vou focar aqui, eu vou me desenvolver aqui de tal forma que esse vai ser o meu produto. E a hora que eu identifiquei meu ponto fraco, eu vou estudar o mínimo que eu preciso para que aquilo não seja um empecilho para o meu sucesso. Certo? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Para mim foi muito importante entender sobre essas mentalidades. Para mim isso foi libertador, porque a partir do momento que eu conheci sobre esse assunto, eu comecei a crescer aqui na coisa, entendendo que apesar de eu achar que eu tinha duas mãos esquerdas sendo destra, que comigo o processo foi inverso. Eu tenho, domínio na parte de gestão, na parte de gestão financeira, na parte administrativa, só que eu não tinha uma receita que prestava. Então eu entendi que o que me faltava era estudo e técnica. Então, entendendo isso, a gente começa a canalizar as coisas para a nossa vida.